Uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores deputados do PSD. O PSD decidiu hoje fazer uma cruzada contra a fiscalidade sobre os combustíveis. E, ao fazê-lo, esconde uma realidade que tem a ver com uma circunstância de o mercado dos combustíveis ser um mercado profundamente concentrado, ser um mercado em que dominam nos aspectos ou nos subsetores monopólios e noutros oligopólios. Portanto, é um mercado em que a formação dos preços não é tão livre como os senhores deputados o pintam. Senhor deputado, é verdade que hoje em dia a fiscalidade sobre os combustíveis, toda a fiscalidade sobre os combustíveis, equivale, grosso modo, a 65% do preço de venda do produto. Mas é preciso que se saiba que a formação dos preços dos combustíveis não é feita com base na determinação de percentagens, mas é feita com base de várias parcelas, umas que são tabeladas com base em quantidades fixas, aprovadas anualmente na Lei do Orçamento, e outras são percentagens, efetivamente, têm a ver com o imposto de valor acrescentado, que é o imposto decidido com base em tabelas percentuais. E por isso, senhores deputados, querer alterar o valor do ISP com base numa redução percentual desse valor é ilegal, não é aplicável, porque a tabela do ISP é uma tabela que é construída com base em valores que se podem, para a sua informação, Sr. Deputado Cristóvão Norte, em 2016 correspondia a 0,556 euros por litro de combustível. Esta tabela vigora para o ano inteiro e, portanto, não é possível, no meio do ano, alterar esta tabela, porque isto tem uma lei de valor reforçado por trás disto, que é a lei do orçamento. Portanto, Sr. Deputado, se for necessário, e é necessário, corrigir o adicional que o ISP teve em 2016, tendo por referência o valor do IVA, que é uma taxa percentual, isso é possível fazê-lo, mas apenas na próxima discussão do Orçamento de Estado para 2019. E nós estamos de acordo em reconhecer que esse adicional que foi aprovado em 2016, com o argumento de manter o nível de receitas do IVA estável, esse adicional, que agora que desapareceu a razão de ser da criação desse adicional, que tinha a ver com o facto do preço do petróleo estar baixo nos mercados internacionais e disso afetar o valor da receita do IVA, nós estamos de acordo em que essa circunstância, em que esse adicional seja revisto e o deve ser feito à luz, como o Sr. Deputado do Partido Socialista acabou de referir, à luz de uma revisão global da formação de preços do mercado dos combustíveis. Porque, Sr. Deputado, temos que nos lembrar de uma voz populi que nós todos reconhecemos quando circulamos nas estradas, sobretudo nas autoestradas, e quando há variações do preço de Brent no mercado internacional. Todos nós sabemos que quando o preço de Brent no mercado internacional sobe, imediatamente isso se reflete no preço de venda dos combustíveis. Mas quando o mercado internacional tem preços de Brent baixos, a redução do preço do petróleo, do preço de venda ao público dos combustíveis, é bastante mais baixa do que aquela que presidiu à sua subida. E, portanto, isto significa que o mercado de formação de preços
nos combustíveis não é um mercado livre, é um mercado que está condicionado fortemente pelas suas características oligopolistas e pelo controle que as multinacionais exercem na formação do preço dos combustíveis. E, portanto, nós estamos disponíveis para promover um mecanismo de revisão de preços dos combustíveis para que não apenas a fiscalidade sobre os combustíveis seja mais transparente para as pessoas e para as empresas, mas também para que a formação de preços desde a sua origem seja transparente também para a população e para as empresas. E por isso, Sr. Deputado, seria bom que esta discussão, que é mais ou menos recorrente cada vez que o preço do petróleo sobe, mas que não existe quando o preço do petróleo desce, seria bom que a Assembleia da República adotasse como tarefa essencial procurar que daqui até à próxima lei do orçamento se pudesse promover uma revisão dos mecanismos de formação de preços dos combustíveis e que, em vez de anunciar grandes descidas ou grandes subidas dos impostos, que essas não resolvem o problema. Há bocado o Sr. Deputado Pedro Mota Soares garantia ali daquela tribuna que ia defender a baixa do ISP na formação do preço dos combustíveis. Eu pergunto-lhe, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, garante aqui à Câmara que essa baixa de preço não será absorvida pelos revendedores e pelas empresas produtoras e distribuidoras do mercado dos combustíveis, ou será, mais uma vez, aquilo que aconteceu com a descida do IRC nos restaurantes, em que o IRC desceu efetivamente de 23% para 10%, o IVA desceu de 23% para 13% e, no entanto, os preços não sofreram alteração. Portanto, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, gostaria de lhe perguntar e de reforçar essa pergunta, se o CDS e o PSD têm a segurança absoluta de poder garantir aqui à Câmara, se baixarem o ISP, essa baixa se vai traduzir numa redução do preço de venda ao público, ou se, pelo contrário, nós vamos assistir a mais uma forma de as empresas aumentarem as suas taxas de lucro, as suas margens de intermediação e, portanto, o preço, no fim, não ter praticamente qualquer tipo de alteração. Por último, senhores deputados do PSD e do CDS, nós, quando falamos em transparência na formação de preços e da cadeia de valor, queremos dizer que é preciso que as pessoas saibam qual é a diferença entre o custo de extração de um barril de petróleo e o custo a que ele chega aos mercados internacionais. Senhor Deputado Cristóvão Norte, posso lhe dizer que a taxa de lucro, a margem financeira que existe entre o valor da extração de petróleo e o valor a que chega o barril de petróleo ao mercado internacional é acima dos 300%. Acima dos 300%. E, portanto, Sr. Deputado, essa circunstância faz com que uma boa parte da formação dos preços de petróleo no mercado internacional seja influenciada por preços de natureza monopolista que são fornecidos para o mercado de Brent e, com isso, condicionarem fortemente o preço, a evolução do mercado, a evolução do preço no mercado dos combustíveis a nível internacional. Portanto, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda está disponível para rever nesta sessão legislativa e na próxima sessão legislativa a formação de preços no mercado dos combustíveis e atuar em conformidade, evitando o libelo acusatório contra a fiscalidade sobre os combustíveis e atuando sobre todas as componentes da cadeia de valor, de maneira a tornar os preços mais transparentes e, sobretudo, os preços mais baixos. Obrigado. Há um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, de PS.